Olá, tudo bem, leitores? Meu nome é Alexia e estamos no canal Habitar Páginas. Hoje quero falar com vocês de um livro chamado A Cidade Sitiada. Quem de vocês, ao estar numa cidade de médio e grande porte, seja morando, seja a passeio, não se sentiu ao olho contemplar a multidão de pessoas caminhando na rua, os carros passando, solitário, né? Um pouco disso vamos abordar nessa obra Cidade Sitiada. Mas antes, gostaria de contextualizar um pouco esta obra de Clarice Lispector. Essa obra é um dos romances menos conhecidos e a própria escritora comentou que é um dos livros menos gostados dela. Ela passou por uma série de reprovações, ela mandava para a editora não aceitava, até que finalmente uma editora aceitou esse livro chamado A Cidade Sitiada. A Cidade Sitiada é o terceiro romance publicado da Clarice Lispector. Ela se tornou muito conhecida após a publicação do seu primeiro romance, né, Perto do Coração Selvagem, né, um romance mais conhecido, e o segundo romance, O Lustre, né. Quando ela publicou esses livros, ela ficou bastante conhecida e o pessoal falava bastante que ela tinha um estilo de escrever muito único, que a gente sabe, né, o estilo Clarice, enfim, ela foi marcante no sentido de estar inaugurando um novo modo, né, de se fazer literatura. Então, quando chega esse terceiro livro, tem meio que um balde de água fria no sentido da crítica, que a crítica não recebeu muito bem o livro na época. Mas, ao mesmo tempo, Clarice gostava muito desse livro. Esse livro passou por várias revisões. A primeira edição foi em 49, mas ele teve uma segunda edição também. E esse livro é de uma época muito marcante na vida de Clarice. Foi a época que ela estava morando na Suíça. Clarice não gostava de morar na Suíça. Ela descrevia a Suíça como um cemitério de sensações. Ela realmente não gostava. E nesse sentido, Clarice nessa época estava bastante deprimida. Ela era casada com um diplomata na época e tinha que participar de vários eventos sociais. E a gente não consegue imaginar a Clarice nesse contexto. Ela realmente não se sentia à vontade nesse contexto. E nesse momento onde ela se sentia desenraizada, e ela fala um pouco em entrevistas sobre a sensação de estar sem raiz, né, que a pessoa que é estrangeira sente, ela escreve A Cidade Sitiada, e a gente vê, apesar, né, de não diretamente, mas a gente vê um pouquinho desse sentimento de ser estrangeira em A Cidade Sitiada, desse pertencer e não pertencer à cidade, muito interessante, assim. Então a gente consegue observar como a marca desse momento na vida de Clarice está em A Cidade Sitiada. A Cidade Sitiada foi um romance um pouco diferente, porque o enfoque dele foi muito específico em volta do espaço da cidade. Também tem essa questão psicológica dos personagens muito característico da Clarice, mas de uma forma muito diferente dos outros romances, onde esse enfoque era mais predominante, né? Mas assim, a gente vê em todo momento essa densidade ainda, né? Talvez por isso, né? Por essa diferença. Foi considerado também um romance muito hermético, por isso que foi criticado como um excesso de intelectualismo, algo nesse sentido. Teve até um editor que falou assim, um editor não, um crítico, né? Que falou a seguinte frase: poxa, se alguém, parafraseando, né? Se alguém encontrar a chave para entender esse romance, por favor, porque o próprio crítico falou isso, né? Ao contrário das críticas, eu gostei bastante de A Cidade Sitiada. Eu confesso que no início, até eu me localizar ali, eu demorei um pouquinho para entrar, mas não foi muito, não demorei muito, acho que foi as primeiras 20 páginas, eu ainda tava, opa, peraí, tô me localizando, mas depois o romance fluiu bastante e eu gostei bastante de A Cidade Sitiada, apesar de na época ele não ter sido tão bem recebido. Realmente tem momentos que exigem bastante atenção, com bastante simbolismo, até vou falar um pouquinho desse simbolismo depois pra vocês, mas vamos ao conteúdo dessa obra, né? Sobre o que se trata a Cidade Sitiada? Basicamente, a Cidade Sitiada se passa a partir da perspectiva de Lucrécia. Lucrécia vive em São Geraldo. São Geraldo é uma cidade que está, assim, vivendo uma dualidade. Ou seja, ao mesmo tempo que é uma cidade que ainda tem muitas características do campo,
dessa vida pré-urbana, né? Ela está num processo de transformação, então tem algumas mudanças que estão por vir, alguns prenúncios da modernidade que estão para chegar em São Geraldo, mas ainda boa parte, não sei se boa parte, mas assim, ela tá nessa dualidade, né? A modernidade não chegou por completo. Não sei se como o que seria o termômetro para dizer que a modernidade chegou por completo, mas vamos, né? Mais ou menos é isso que eu quis, mas, enfim, vocês entenderam. Então, prosseguindo, Lucrécia, ela vai ter uma característica da sua personagem, de uma personagem muito fundida com a cidade. Alguns momentos, quando ela está descrevendo a cidade, você fica, tá, ela está descrevendo a cidade, está descrevendo a Lucrécia, mas na verdade é que tem uma fusão, ela é muito fundida com aquilo que ela vê da cidade, aquilo que ela olha da janela de casa e observa a cidade, ou enfim, andando, caminhando, observando a cidade. Então tem essa fusão entre Lucrécia e cidade. E ela não vai morar só em São Geraldo, vão ter algumas mudanças dela ao longo da narrativa, ela vai chegar para uma metrópole, que é uma cidade bem maior, ela retorna a São Geraldo depois novamente, né? Esse movimento que ela vai fazendo, né, ao longo e vai observando essas transformações que a cidade vai vivendo por causa da modernidade. São Geraldo vai se transformar bastante. E o interessante é que Lucrécia também faz seu caminho, né, da narrativa, e ela vai se transformando junto com esta cidade. Isso é muito interessante. Outra característica bem interessante da personagem Lucrécia, que foi, inclusive, se vocês lerem o pós-fácil, tá bem interessante, vai falar um pouquinho que é uma personagem, assim, da Clarice, que é um pouquinho mais alienada, por assim dizer, né? Mas, de certa forma, assim, e por mais que o pós-fácil fale isso, a gente olha um pouquinho aqui na descrição e descreve ela como uma personagem bastante ousada, corajosa também. Então, mesmo na alienação, porque realmente tem vários momentos que a gente fica até agoniada e tem vontade de Jaquara falar, vamos, Lucrécia, vamos. Ela tem essa alienação mais bem característica mesmo, mas tem alguns momentos que tu pensa, opa, ela tá quase, tá quase. E esse quase é muito característico na obra de Clarice, o quase acontecimento. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade, assim, com a narrativa, porque tu fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas é que é sempre um quase acontecimento, ele não acontece, sabe? E essa questão da alienação é bem interessante, porque em vários momentos a Lucrécia ela quer entrar em contato. Ela quer entrar em contato no sentido de refletir sobre a realidade, no sentido de ver para além da superfície. Uma parte dela tá ali quase entrando em contato. Mas ao mesmo tempo não, ao mesmo tempo ela impede isso, ela teme isso. E eu acho que é bem interessante e me faz pensar por que que às vezes a gente não quer entrar em contato. O que é esse entrar em contato? É entrar em contato com a nossa própria finitude, é entrar em contato com as nossas questões, com quem nós somos, enfim, todas essas perguntas que às vezes a gente foge de pensar, ou enfim, a gente já vai vivendo no automático, no cotidiano, sem se refletir sobre os nossos próprios pensamentos, sentimentos, ações, enfim. E é interessante porque ela tem vários momentos, tem até uma cena assim bem interessante, assim, que eu não vou dar muitos detalhes, mas que ela tá sonhando, e daí a Clarice, quando fala que ela acorda, ela fala, voltou para a inconsciência. É bem interessante essa brincadeira, né? Porque, na verdade, como se é o quê? Ela tá voltando pra vida, então ela tá voltando pra inconsciência, pra essa passividade. No sonho, ela tava quase entrando em contato, mas daí ela acordou e, né, acabou escapando. E é bem interessante que essa imagem da Lucrécia fugindo é bem presente na narrativa, né? Ela tenta fugir, mas mesmo fugindo, ela percebe, opa, eu tô de novo nessa roda, nesse sistema, nesse, né, da vida, assim, nesse automatismo, refém, né, refém de muitas coisas. Então, muito interessante, gente, uma leitura que vale muito a pena, gostei muito. E sobre o simbolismo, assim, a Clarice, ela sempre tem bem presente a questão das metáforas, dos símbolos, mas nesse livro eu achei, assim, bem marcante essa característica. Tem algumas figuras que aparecem aqui que também aparecem em outros momentos na narrativa de Clarice, como a figura do cego, a figura dos sinos. Os sinos para Clarice estão muito associados àquilo que quase acontece, né?
a figura do cego. A figura do cego, se vocês conhecem o conto da Clarice o Amor, vocês vão se lembrar que uma personagem também estava ali na rotina, vivendo a passividade, fazendo todos os dias as mesmas coisas, sem um processo reflexivo, e daí ela se defronta com esse cego e, de algum modo, esse encontro com este cego faz com que ela fique, peraí, que vida que eu estou vivendo, né? Algo nesse sentido, né? Que ela para e pensa, assim, sabe? É como se fosse uma virada, assim, né? Uma virada no sentido de um contato com o sublime, né? O sublime na arte é aquilo que quando tu vê a vida, assim, além, tu consegue enxergar a vida sobre uma perspectiva, assim, a ponto de tocar o que é intangível. O que é intangível? Aquilo que, né? Enfim, da matéria da vida, tentar compreender, entrar nesse processo de reflexão. Retornando, então, aos simbolismos, um simbolismo que é assim, pra mim, que mais apareceu, mais marcante de todos, na verdade, nesta obra, é o simbolismo dos cavalos. E isso, os cavalos aparecem muito pra Clarice, e até no início eu fiquei, nossa, por que será tantos cavalos? Eu fui pesquisar e falava muito que esses cavalos, pra Clarice, estavam associados à liberdade, e fez todo sentido, porque ao mesmo tempo que Lucrécia estava nessa passividade, ela em vários momentos, quando ela estava nessa passividade, vinha a figura dos cavalos, ou seja, por mais que ela tentasse viver no automático desse cotidiano, tinha alguma coisa ali que chamava ela para uma liberdade, para um olhar diferente sobre a vida, né? E daí esses cavalos apareciam, né? Eles estavam no morro ali da cidade, né? E, enfim, e daí esses cavalos representando também um pouco dessa dualidade, né? Porque ao mesmo tempo que eles eram usados para carroças, ou seja, uma coisa que já era um prenúncio da modernidade, eles também ficavam ali no pasto, no campo, e daí ela descreve que quando eles estão ali no pasto, no campo, eles voltaram para o natural, né? Voltaram, enfim, para sua função de animais. Então, bem legal, gente, bem legal essa dualidade. E assim, como eu falei, a Lucrécia, ela se funde, não só na cidade, mas ela se funde também aos cavalos. Então, em algum momento, quando Clarice descreve a Lucrécia, ela fala de patas, pra falar das mãos da Lucrécia, né, nessa coisa. E é muito interessante, porque quando descreve a Lucrécia, ela fala que a Lucrécia, ela vê as coisas. Ou seja, ela só vê, mas ela não olha, né? Então, sabe, essa coisa, né? Uma coisa é uma coisa, um animal é um animal, uma estátua é uma estátua. Ou seja, eu vou ver, mas eu não vou pensar sobre isso, né? Não vou, enfim, entrar num processo reflexivo, né? E pra ela, esse ver as coisas era um modo dela continuar nessa realidade, né? Continuar reproduzindo, sim, as coisas como lhe foram ensinadas, passadas, sem pensar muito sobre isso, né? E agora, um pouquinho pra vocês, quero ler uns trechinhos que me chamaram muita atenção desse livro. É muito difícil fazer esse processo de filtros, assim, do que eu quero comentar pra vocês, porque é tanta coisa. Mas, assim, eu quero muito que vocês comentem, interajam aqui pelo vídeo, porque isso é muito interessante, poder ver qual que é o olhar de vocês sobre a obra, o que vocês pensaram, como que foi a experiência de vocês de leitura, né? Tenho certeza que foi uma experiência, assim, muito intensa, né? Porque as experiências com a Clarice são muito intensas, né? Quer dizer, intensa, né? No sentido se vocês aproveitaram a leitura, né? Não é todo mundo que sou suspeita. Vou iniciar, então, a leitura de um pequeno trecho aqui, que me chamou bastante atenção da obra, que ela fala assim: os seres marinhos, quando não tocam o fundo do mar, se adaptam a uma vida flutuante ou pelágica. Pelágica é quase a mesma coisa que flutuante, né? Estudou Perseu na tarde de 15 de maio de 1920 e pouco. Como assim, gente? O que isso quer dizer? Ela fala, né, que a gente se adapta a viver na superfície, a gente se adapta a viver no piloto automático. Gente, o que é ser piloto automático? Acordei, tomei meu café, vou lá trabalhar, enfim, no final de semana vou descansar, vou fazer meu lazer, etc. E sem pensar sobre as coisas, sem olhar pra si, olhar pro mundo, né? Então, viver na superfície, não entrar em contato, né? Então, a gente se adapta a isso, porque é muito difícil mesmo entrar em contato, né? Então, a lucidez, ela é complicadinha também, né? Mas ela é compensadora também, tem, né? Enfim. Mas
Só um instantinho. Então, gente, vou ler outro trecho que me chamou bastante atenção, de Clarice, que ela fala assim: em breve, do olhar fixo, nascia afinal a maneira de não penetrar demais e de olhar em esforço. Eu vou repetir, gente. Em breve, do olhar fixo, nascia afinal a maneira de não penetrar demais e de olhar em esforço delicado apenas a superfície e de rapidamente não olhar mais. Então, vou olhar a vida, mas vou olhar bem rapidinho, né? Porque se eu olho demais, se eu paro pra pensar, peraí, eu vou ter que me defrontar com algumas coisas difíceis também, né? Gente... então, antes de eu... Depois eu vou deixar uns trechinhos pro final do vídeo também, né, gente? Mas... antes disso, queria falar dos temas, né, que o livro aborda. Ele também vai passar por algumas relações que a Lucrécia vai, enfim, tá desenvolvendo ao longo da narrativa. Ela vai se relacionar com alguns homens ao longo da narrativa. O Felipe, Perseu, depois ela se casa com Mateus, e, enfim, depois tem uma relação com um médico chamado Lucas também ao longo da narrativa, e isso vai ser um pouco explorado, né? O livro fala sobre morte, fala sobre relações e seus descompassos entre as relações. O livro fala um pouquinho sobre a objetificação de Lucrécia, ou seja, a Lucrécia, ela é objetificada, ela é vista como um objeto da cidade, um momento é descrita como uma estátua na cidade, né? Então ela é muito objetificada para passar essa ideia de passividade, de, enfim, de estar se adaptando ali, né, naquele contexto. Mas também tem um componente de gênero, então nessas relações com os homens ela acaba ficando de lado no sentido de que a vontade deles acaba prevalecendo em muitos momentos, então tem um pouquinho dessa objetificação nesse sentido também, gente, bem interessante. Interessante não é triste, né, mas interessante no sentido da discussão, né, que a gente pode produzir a partir deste livro. E, enfim, a morte... tem uma parte que fala sobre a morte que é muito interessante, que o personagem fala, tá, você não está morrendo pelo menos numa casa estranha. E daí o personagem responde, tá, mas morrer é sempre morrer em casa estranha. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu achei bem forte essa questão que a morte, ela sempre, enfim, cada um lida de uma forma, mas ela sempre tem esse componente do estranhamento, da gente entrar em contato com aquilo que é finito, né, da nossa vida. Vou ler aqui pra vocês... instantinho. Um trecho que eu separei também. Sonhar ser grega era a única maneira de não se escandalizar e de explicar seu segredo em forma de segredo. Conhecer-se de outro modo seria um medo. Gente, isso é lindo demais. Conhecer-se de outro modo seria um medo, sabe? É muito lindo pensar nisso, né? Pensar que, enfim, se tu lida com a vida diretamente, não indiretamente, você tenta entrar em contato com a realidade e isso dá um medo, né? Dá uma sensação pra gente de, peraí, isso não é tão fácil assim, né? Esse contato. Tá certo. Agora aqui pra fechar com vocês... um pouco dessa coisa da Lucrécia como essa espectadora. Não que o espectador não possa refletir, mas a expectação dela é só ver. Simplesmente ver, né? Sem enxergar. Gostava de ficar na própria coisa. É alegre o sorriso alegre. É grande a cidade grande. É bonita a cara bonita. E era assim que se provava ser claro apenas o seu modo de ver. Ou seja, sem entrelinhas, gente. Sem entrelinhas. Entrelinhas, ou seja, sem subtexto, sem aquilo que pode estar por trás das situações, né? Então, gente, como o tempo passa rápido quando a gente tá falando de Clarice, queria dizer um pouco que, bem rapidamente, o papel de Clarice na minha vida. Ela é uma escritora que eu gosto muito e eu não podia deixar de começar o canal, o primeiro vídeo, com uma pessoa diferente que não fosse ela, porque ela me marcou muito. Eu lembro até hoje o dia que na biblioteca da escola eu fui lá dar uma olhada nos livros e emprestei A Hora da Estrela, assim, foi muito marcante pra mim, é um livro que eu gosto muito. E, incrivelmente, eu nunca tinha lido Cidade Sitiada, então pensei, vou ler e vou trazer pra vocês no canal, tá certo?
Agradeço muito vocês que assistiram esse vídeo. Quero pedir que, se vocês assistiram, se puderem, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para continuar habitando páginas junto comigo, né? Habitar páginas, mergulhar nessas leituras juntos. E queria pedir para vocês também, quem puder, né, estar apoiando o canal. Eu vou deixar o link do Catarse, que é um projeto de financiamento coletivo, ele é um site que vocês podem estar contribuindo com o canal com alguns valores. E a partir dos valores, né, são vários valores, né, a partir dos valores vocês vão progressivamente tendo alguns benefícios extras e exclusivos, inclusive a participação no Clube do Livro, que eu vou estar promovendo. Só para quem pode, claro, mas quem puder contribuir, você vai estar ajudando a manter este canal, né? Que a gente sabe que um canal exige, assim, equipamento, os próprios livros, né? Então, se você tiver a possibilidade, o link vai estar na descrição, tá bom? Agradeço a todos que me acompanharam até aqui, peço que, por favor, comentem. Quero muito saber o que vocês pensam sobre esse livro, já leram, não leram, ou quem sabe outras obras de Clarice que vocês tenham lido. Um grande beijo, um grande abraço, é muito bom poder falar de literatura com vocês, tá bom, gente?